Isso. Foi. Boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar a live de capítulo 8 do livro de Josué. Ahn, e a gente já vai começar com os israelitas derrotando Ai, que é uma coisa maravilhosa, porque ontem a gente viu, eu vou voltar só para a gente poder ver o enunciado de ontem, do início, né? A derrota dos israelitas. E aí teve um motivo porque a gente falou sobre, né, obediência, a gente falou sobre tudo isso, e agora vem os israelitas derrotam. Ah, então Deus mandou tirar do meio deles, né, o erro, o pecado, que foi o convite que ontem a gente fez para cada um de nós, para que a gente tire, né, o erro e o pecado da nossa vida, eu até dei exemplos, testemunhos pessoais meu. Então hoje a gente vai ver. Sempre falamos isso. Deus, eles funcionam. O modo operandi de Deus é sempre o mesmo padrão, né? Você vê do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim, do início da palavra de Deus até o final de Deus, como ele funciona com o padrão, como ele funciona a mesma forma, ele não muda absolutamente. E como a gente também falou ontem, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo de agora e vai ser o mesmo de Apocalipse. Então, não tem como a gente querer refrasear algo de Deus, ou refazer o que Deus é, o que Deus não é. Não, se Deus é só amor, ou se Deus. Tudo que a gente aprende de Deus, do começo da Bíblia, que é o que a gente está lendo agora, principalmente, né? Que é o Antigo Testamento, ele vale até o final da eternidade. Quer dizer, final da eternidade é uma coisa muito, muito esquisita de se falar, porque a eternidade não tem final. Mas até o final de Apocalipse, o início e toda a eternidade. Então, Deus não muda, Deus não vai mudar. Então, não adianta a gente querer mudar as coisas, né? A gente viu ontem Acã mudando as palavras, colocando despojos, o que era de fato. Como é que fala? Esqueci a palavra agora. É, as coisas santificadas a Deus, eu esqueci a palavra especificamente agora. Então, a gente precisa olhar os padrões repetitivos de Deus e entender que é assim que ele funciona, né? Então ele viu o pecado, Acã roubou, né, dos despojos que não eram despojos, né? Eram todas as coisas santificadas a ele. Inclusive, deixa eu voltar, preciso ver especificamente a palavra. As coisas separadas do Senhor. Mas não eram as coisas separadas. Bom, santificadas porque separadas, né? Mas não era isso que eu ia falar especificamente. Mas enfim, então a gente viu que ele roubou, era a primeira parte de tudo, foi uma batalha que Deus lutou, não foram eles, então era para Deus, ele roubou, né? E teve que ser tirado do meio deles. Então hoje e aí Deus falou que virou as costas para eles, viraria as costas para eles se eles não tirassem o mal de dentro deles. Então a gente vai ver agora porque eles perderam a batalha, né? E aí hoje, eles não perderam, eles fugiram, né? E hoje a gente vai ler eles derrotando de quem eles fugiram no capítulo de ontem. E aí a gente vai fazer nossa oração hoje. Senhor, obrigada por esse momento de união, todos nós aqui, porque o Senhor nos convidou para esse momento, espiritualmente falando. Nós sabemos que no mundo espiritual há muitas batalhas, e a gente lê em livro de Josué, que é um livro mais sobre batalhas, é um livro da batalha, do exército. A gente vê, Senhor, que todas as batalhas o Senhor está com todos eles. O Senhor instrui, e mesmo quando eles erram, o Senhor dá opção para eles de estarem com o Senhor ou sem o Senhor nas batalhas. Já vimos como é impossível vencer sem o Senhor. É isso que a gente pede hoje para que em todas as nossas batalhas, independente do nível de dificuldade de cada um de nós passamos por coisas que para uns é mais difícil, para outros é mais fácil de julgar, de entender, mas só nós temos acesso àquilo que foi nos dado como destino, aquilo que foi nos dado como propósito, que é com o Senhor, que é para o Senhor, que é sempre para honrar o seu nome. Então eu peço para que o Senhor esteja à frente, assim como o Senhor mostra em todos os momentos que esteja à frente do povo de Israel. Eu peço para que o Senhor esteja à frente das nossas batalhas, nossos pensamentos, nossas discussões, não discussões de brigas, nossas discussões que nos fazem crescer, nossas discussões de entendimento, de sabedoria do Espírito Santo. Que o Senhor esteja sempre à frente das nossas atitudes, que a gente não faça como Josué, meu Deus, que te clamou logo depois que ele perdeu.
que eles fugiram da batalha. A gente possa te chamar antes, a gente possa te convidar antes para os nossos planos, para os nossos desejos, para todas as coisas da nossa vida que a gente possa te encaixar, te chamar, Senhor, mas não porque nós temos poder sobre isso, mas porque o Senhor é poderoso para nos levar em todas as situações. Nós nos humilhamos diante do Senhor para que o Senhor entenda, veja, sinta o nosso coração, para que a gente vá por todas as nossas todas as histórias da nossa vida, todos os níveis na nossa vida, seja ele espiritual, emocional, profissional, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso GPS, que o Senhor seja aquele nos liderando, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada por a gente ter o privilégio de te chamar de Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor foi o sacrifício por todos nós. O Senhor nos ensina como sermos melhores em todos os dias da nossa vida. É isso que precisamos saber. Obrigada, em nome de Jesus, por esse momento. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha suas palavras na minha boca para que a gente possa ouvir, enxergar espiritualmente tudo aquilo que é necessário para a gente pôr em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço que a gente tenha uma boa live, nos livre do mal, nos deixe invisíveis, Senhor, aos olhos do maligno e todo o seu exército, que a gente possa triunfar com o seu nome. Em nome de Jesus, agradeço. Essa live está entregue em suas mãos e vamos começar. Amém. Vamos lá. Então, vamos fazer capítulo 8 de Josué. Calma aí. Deixa eu fazer só uma coisinha rápida aqui. Pronto. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem desanime. Isso aqui a gente sempre fala, né? Porque a primeira coisa que Moisés falou para ele, quando ele foi dizer a Moisés, ele foi dizer a Josué que ele seria agora o comandante aqui. O Senhor ia lutar por eles, o Senhor ia levá-lo, o Senhor, levar a todos eles, né? O Senhor era que estava no comando, o Senhor é que. Ele falou tudo isso. A única coisa que ele falava para ele é: Você, Josué, né? Somente seja corajoso, né? Tenha coragem e vá. Deus deu a ordem, vá. Deus deu a batalha, ele vai te dar também a armadura. A força para. Força não, pera. A força também, mas obviamente, ele vai te dar as armas para você lutar aquilo. Então ele fala: não tenha medo nem desanime. E Josué vem ouvindo isso desde o início, né? Toda vez quando foi escolhido ele, porque ele já foi escolhido para ser o comandante nesse momento, desde que ele, né, antes dele nascer, inclusive. Mas desde que ele soube, né, desde que foi dito a ele que Moisés disse que ele seria o próximo comandante, não tenha medo nem desanime, é algo que está sempre sendo repetido, repetido, repetido para Josué, né? É uma coisa que a gente não ouvia toda hora, Deus falando para Moisés, por exemplo. Então, o que a gente aprende disso? Que cada um de nós vai precisar de uma motivação. Às vezes, um vai precisar de uma motivação em relação ao medo, outro sobre o desânimo, outro sobre falta de fé, outro sobre tantas coisas. Então, somos todos diferentes, obviamente, mas o Pai é o mesmo, mas o modo é o mesmo, mas a fé precisa vir do mesmo local, da mesma fonte, né? O Espírito Santo vem da mesma fonte, vem do mesmo local. Então, uma das coisas que é importante a gente ver e fazer também, né, é a autoanálise, onde estamos com medo, onde estamos desanimados, e a gente poder reconhecer isso para entregar a Deus. Porque se a gente acha que, tudo bem, amanhã eu melhoro, ou então, tudo bem, isso aqui está acontecendo porque vai melhorar, vai melhorar. E mesmo assim, a gente cai nesse padrão repetitivo de não chamar Deus para os nossos problemas, não chamar Deus para essa específica situação que está acontecendo, não chamar Deus para esse momento aqui, uma decisão tem que ser tomada, algo tem que ser tomado. Se a gente não faz isso, a gente não chama ele, a gente cai nesses lugares de medo, de desânimo, de sofrimento, e a gente não consegue ver todo o cenário de longe, né? Que é como Deus vê. A gente vê aqui pertinho, sua história, seus problemas, a gente vê bem aqui assim, né? Tá bem aqui na nossa frente, a gente é incapaz de ver o restante, a não ser que a gente se ponha mais distante do que está acontecendo, né? Em modo suspensão. Tem um termo que fala isso, você está em modo suspenso de você mesmo, você enxerga a sua própria história para poder pensar com mais clareza e tudo mais. Com Deus é assim, se a gente imaginar que ele está bem distante, tirando o espírito dele, obviamente, né? Deus é espírito, mas ele de fato habitando na eternidade nos céus. Né? Depois do primeiro céu, do segundo céu, no terceiro céu. Se a gente imaginar que ele vê de longe, a gente consegue encaixar assim tudo mais perfeito do mundo, porque a gente vai ver, bom, eu estou enxergando os meus problemas de frente, eu enxergo as coisas aqui, eu não estou conseguindo pensar além, não estou conseguindo ir além das coisas,
mas Deus está vendo tudo de longe, e Deus está vendo no passado, Deus está vendo do presente, Deus está vendo no futuro. Então, chamar Ele, clamar Ele. Se a gente está vendo Josué, que está com Deus, né? Que Josué que foi chamado, nós fomos chamados, nós estamos com Deus. Então, quando a gente encontrar uma situação em que a gente está com medo, ore. Quando a gente encontrar uma situação que a gente está desanimado, ore. Porque toda vez que a gente tiver medo, desanimado, significa que a gente está afastado de Deus. Por quê? Porque isso não é atributo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Não tem forma mais próxima de Deus estar conosco do que dentro da gente. Não tem como. Nem se tiver 1 metro do meu rosto, nada vai estar mais próximo do que estar dentro de nós, né? Habita dentro de nós. Então, todas as vezes em que estivermos em alguma situação de medo, de sofrimento, de desânimo, de angústia, de falta de perdão, como a gente já tinha falado aqui algumas outras vezes, o que é a falta do perdão? Você está afastado de Deus, porque a essência de Cristo é o perdão, a cruz é o perdão. O que a gente faz? A gente ora para a gente se aproximar dele. E aí o medo vai embora, o desânimo vai embora. Isso gente, 1 mais 1 = 2. Isso eu tenho certeza que já passou na vida de vocês, em algum momento no qual você está super desanimado, ou com medo de alguma situação, e aí você ora e tudo muda. Ou então você está no meio de um furacão, e aí você está orando para Deus, e aí vem uma paz. E todas as coisas ficam mais fáceis e mais claras de você enxergar, de você entender, de você se acalmar. E aí as pessoas falam, tá tudo acontecendo e você tá calmo? Aí a pessoa vai e fala, olha, Jesus botou a paz dele no meu coração. E é isso, e funciona. Eu tenho certeza absoluta que vocês já passaram por isso. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que isso é real, que isso é possível. Então, todos os sentimentos, todas as sensações, todas as coisas que te afastam da essência de poder, da essência de vitória, da essência de verdade, da essência de tudo aquilo que representa Deus, né? Representa Jesus, que é o amor. Se você não se estiver com falta de amor, falta de perdão, falta de compaixão, falta de graça, falta de coragem, falta de ânimo, falta de tudo isso significa que estamos afastados de Deus, espiritualmente, ok? Existem casos, por exemplo, que a ciência, obviamente, que também é de Deus, né? Explica que falta vitaminas, minerais, algumas coisas do corpo específico, né? Isso aí a gente também tem que prestar atenção, porque Deus nos deu um corpo, nos deu minerais. Salmos fala das ervas que Deus nos deixou, que a cura vem das ervas. Deus fala sobre isso, a gente sabe que, né, a maioria dos remédios, a base do remédio sempre são as plantas, né? Os sintéticos depois, obviamente, eles vão mudando, mas tem Salmos. Deus deixou as ervas para nós. Então, Deus dá a cura, Deus tem acesso. Então, o que é do corpo, cuidar do corpo também é obrigação nossa, né? Então, tudo aquilo que espiritualmente te causa coisas como medo, desânimo, a gente está vendo um Deus que está falando, não tenha medo, Ele é um Deus que nos impulsiona para frente, Ele é um Deus que não deixa a gente perecer nesses sentimentos, isso vai depender de nós, de levantarmos, né? Quantas vezes você já estava desanimado algum dia na sua vida, você colocou um louvor, você foi ouvir um salmo, e você mudou completamente, porque o espírito se alimenta do que é do espírito. O corpo se alimenta do que é do corpo. Quando você tá baixo, com a pressão baixa, assim, você vai lá e come um sal, então você come alguma coisa, você não fica mais animado, você não fica. Esse é o corpo funcionando. O espírito é paralelo. O espírito precisa ser alimentado com coisas do espírito. O que que Jesus fala? O diabo está lá tentando ele, fazendo ele enxergar outra coisa. Uma pedra ele enxergou pão. O que que ele fala? Não só do pão, não é só do pão que se vive o homem, mas da palavra, de ouvir a palavra de Deus, que é de onde vem o quê? A fé. A gente falou sobre isso ontem, sobre os olhos e sobre os ouvidos, né? Então, quando a gente entende, quando a gente faz essa análise e a gente se põe no lugar de se humilhar para Deus e dizer, olha, realmente, eu estou aqui, né, me colocando, estou me analisando aqui, Senhor, realmente eu estou com medo, realmente eu estou desanimado, realmente eu estou preguiçoso, realmente eu estou, não sei, com ciúme, com inveja, realmente eu fui desonesto, realmente eu fui. Tudo o que você tem vergonha de falar alto para as pessoas ou para a sociedade, e você diz para Deus, é ali onde ele vai trabalhar. Todas as áreas da sua vida. E por isso que é importante falar com a sua voz, você confessar a ele as coisas, porque ele só vai ter acesso a essa mudança se você o chamar para modificar, né? Então, enfim,
A gente vendo quando ele está incentivando, porque ele é um Deus incentivador, ele faz isso, ele fala toda hora, ele fala isso para Josué. Ele falou através de Moisés, ele está falando agora, ele falou no início, quando ele foi a primeira vez que ele se comunicou com Josué especificamente, ele fala: não tenha medo, não desanime. E Josué era homem como todos nós. Então, é óbvio que ele seria desanimado, óbvio que ele estaria com medo, muitas coisas, mas Deus, o próprio Deus, está falando para ele. Não tenha medo e nem desanime. E tantas coisas podem desanimá-lo. O sol pode estar um dia chuvoso e você fica desanimado. Pode estar com ele aqui a mesma coisa. Ele acabou de perder, né? Eles acabaram de fugir de Ai e agora eles vão ter que ir lá de novo. Então, óbvio que ele pode estar desencorajado. E aí Deus vem e entrega tudo aquilo que está disponível para mim, para você, através do Espírito Santo. Mas se a gente não alimentar nosso espírito com as coisas do espírito, que isso é bíblico, né? A gente não consegue sair do lugar e a gente trava e procrastina e se sabota e aí, né, ladeira abaixo. E Provérbios, obviamente, fala também sobre isso, ok? Vamos lá. Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhes entreguei. Ele já está falando no passado. Veja bem, eu já te entreguei. Isso já está escrito e determinado que é seu. Só vai e pegue o que eu te dei. E olha o que que ele deu. Eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e a sua terra. Só isso. Olha que Deus lindo e maravilhoso, honra e glória ao Senhor sempre, porque um capítulo atrás, porque Deus fechou os olhos para eles, se eles, né, fizessem o errado, eles escolheram o correto, eliminaram o mal, por isso que eles estão com Deus aqui de novo, mas não ouviu nenhuma instrução de Deus, porque Deus não tinha dado nenhuma instrução. Por quê? Porque não foi pedido instrução para ele. E Josué fez o que ele quis, de ir, mandar os homens, voltaram, né? Ouviu instruções de outros sem ser de Deus, não pediu a Deus instrução, só no final, quando perdeu, que veio clamar a Deus. E ele mesmo assim, com toda a sua misericórdia, vai lá e fala: não tenha medo, filho, não desanima. Vai lá, pega todos os homens, todos os seus homens de guerra, avance contra eles, pois eu já te entreguei o rei, o seu povo e a sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Dessa vez, porém, poderão ficar com os despojos dos animais. Vejam bem, aqui Deus não está falando mais que são coisas consagradas. Obrigada, é consagrada a palavra. Aqui não são mais palavras, aqui não são mais coisas consagradas. Aqui são despojos, porque agora são para eles. Não tem nada a ver. Por quê? Porque tudo que é separado para Deus, né, é completamente santificado. Eles levaram o ouro, eles levaram a prata, eles levaram tudo que eles pegaram consagrado ao Senhor para colocar no templo do Senhor, onde o Senhor habita. Então, não é a mesma coisa desses despojos. E Deus ontem venceu a guerra, então era dele, a primeira parte de tudo era dele, aquela oferta era para ele, aquela consagração era dele. E é o que a gente sempre fala aqui, a primeira parte de tudo da sua vida que seja para ele. O primeiro momento do seu dia, não pegue o telefone. Primeiro momento, primeiro momento de você celebrar uma vitória, de você começar um planejamento, de você planejar qualquer coisa na sua vida, dê sempre a Deus. E agora eles podem ficar. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Ele está dando a instrução de como eles vão lá para poder pegar o que foi entregue a eles. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e, de noite, os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada. Você está vendo aqui que a ordem não veio de dois espiões, né, que foram lá para fazer o mapeamento da cidade. Não, 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 veio de Deus. Deus falou: armem uma emboscada. E ele agora só está repetindo, né? Armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois eles dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes, que foi ontem, né? Então, quando corremos dele, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou.
e eles foram ao lugar da emboscada entre Betel e ao lado oeste de Ai. E ao lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, ao lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao lado norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e o seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no lado local de onde se avista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao oeste como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los, e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: Aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Ele está no momento de entregar, né? Josué fez conforme ordenado. E assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de suas posições e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu. E eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, um total de 12.000 homens e mulheres, foram exterminados naquela cidade, naquele dia. Pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. A gente falou disso aqui ontem, né? Que Josué estava com a lança estendida, assim como Moisés esteve também. E enquanto ele estava com a lança estendida, eles venciam a batalha. Quando Moisés tirava a mão, que cansava, ele descia a mão, eles perdiam. Aí Moisés levantava a mão, aí Arão botou a rocha embaixo, que a rocha simboliza Cristo, obviamente, e essa base firme e forte, né, permitiu com que ele tivesse com o braço levantado e eles venceram a batalha, obviamente. E Josué era um daqueles que estavam treinando ali, naquele momento. Ele era bem jovenzinho. E agora é ele em quem está ali segurando, né, a lança e botando para cima para vencer. Não da mesma forma que Josué, né, que Moisés, porque ele aqui estendeu até que os moradores tivessem sido completamente destruídos. Ele ficou lá até que a vitória fosse igual a Moisés também, obviamente. Mas o momento agora é diferente porque agora ele é quem está segurando e não lutando lá embaixo, como foi com Moisés. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então, Josué pôs fogo na cidade de Ai e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. E até hoje é uma pilha de ruínas. Eu falei isso para vocês, acho que 3 lives atrás, se não me engano, que o local, né, ficava muito próximo. Ai fica mais ou menos, eu não sei em quilômetros, mas umas 15 milhas mais ou menos distante, desculpa, de Jericó. E até hoje, se você for lá ver todas as ruínas, ali fica a cidade de Ai. E até hoje é desolado e até hoje próximo de todas as ruínas, né?
Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele se levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. Veja bem, as pedras, né? Lá até hoje, não o corpo dele. Cristo foi a mesma coisa, né? Até o pôr do sol, eles retiraram o corpo. E assim foi também com Jesus. Ahn, não comparando, o rei de Ai é só a forma que os israelitas faziam, né? Eles não deixavam pendurados ali os corpos, nada disso. Ahm, a renovação da aliança do Senhor. Então, Josué, e isso, obviamente, não tem nada a ver com crucificação, tá? Eu tô falando só dele estar ali exposto, morto, ao pôr do sol. Isso aconteceu com Jesus. Jesus também não ficou um dia sequer pendurado na cruz. A crucificação é uma forma, de morte que não vem especificamente de Roma, né? Mas o Império Romano usava essa forma que foi de verdade iniciada pela Pérsia. A Pérsia, de fato, iniciou com a crucificação, né? E aí foi depois adquirida essa forma de morte pelos romanos, tá? Mas nunca veio dos israelitas especificamente. Sobre ele, peraí. Os lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele, levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. Então, Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Faça um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenha sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, em todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro ficou em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltando um para o outro, ficaram sacerdotes levitas que levantavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. O monte de Gerizim e o monte de Ebal, né, eles são vistos, né, como um monte, né, de Ebal e Gerizim. Um é de maldição e o outro seria de bênçãos, né? Esse grupo que foi dividido especificamente tribos XYZ, isso aí tem que ir mais a fundo com o estudo bíblico, mas a de Dan, a de Efraim, tem que ir mais a fundo para poder saber se vocês quiserem saber, obviamente, né? As tribos que ficaram para a direita, as tribos que ficaram na esquerda, um do Monte Ebal, um do Monte Gerizim, e acredita-se que tem um porquê dessas tribos terem se dividido de forma XYZ e tudo mais, mas eu acho que para a gente, especificamente, é irrelevante, por isso até que eu acho que Deus nunca me faz ir mais a fundo e falar desses detalhes, por exemplo. Mas para que vocês saibam que tudo tem um significado, tudo tem na Bíblia. Se Deus deixou aqui dois montes, é para você saber sobre o Gerizim, para você saber sobre o Monte Ebal, né? Que isso é muito importante. Mas enfim, finalizamos hoje. A gente vai voltar com os gibeonitas enganam Israel. Isso aqui, gente, grave essa palavra. A gente vai falar sobre os gibeonitas, que é algo esquisitíssimo. Mas a gente vai falar sobre eles em segunda-feira, capítulo 9, tá? E que vocês tenham um bom fim de semana, muito abençoado, fim de semana cheio de graça, cheio de amor de Deus, que vocês se divirtam, tenham um bom fim de semana. E que tenha sido uma boa live para todos vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.